Nosso convidado de hoje é o vereador Felipe Horti, do Partido Novo, que tem abordado muito essa questão da falta de segurança no bairro Águas Claras. Inclusive, essa semana nós já trouxemos esse assunto aqui. O vereador apresentou o vídeo, aquele vídeo que está inclusive no site da Rádio Cidade, onde o sujeito foi até lá, tentou render a mulher e furtou não, né? Roubou, exatamente, mesmo, né? Roubou um iPhone dela que depois foi recuperado por uma outra pessoa. Mas a sensação de insegurança no bairro Águas Claras, principalmente ali naquele entorno da Germano Clã, é uma situação que vem preocupando e muito a comunidade. E o vereador cobrou nessa semana aí sobre a questão de uma criação ou de uma instituição, de uma política pública voltada para a segurança pública com mais incisão. Tudo certo, Felipe? Bom dia. Bom dia, Valdomiro. Bom dia, Rodrigo, Anderson, Amanda, né? É um prazer imenso estar conversando com o ouvinte aqui da Rádio Cidade. Primeiramente colocar, né, pessoal, a segurança pública hoje, ela deixou de ser apenas proteção, mas também trouxe para trazer qualidade de vida, né, para a comunidade, segurança, né, e tranquilidade. Para a pessoa que trabalha realmente, ela precisa, né, ter uma situação de mais proteção, né? E o que a gente trouxe na sessão hoje, na última terça-feira ali, é realmente um fato que aconteceu no bairro Águas Claras, na região ali da Germano Clã, que uma moradora, a primeira, ela entrou em contato comigo perguntando o que poderia ser feito. Eu disse, não, a primeira coisa é fazer boletim de ocorrência, registrar. Sim. Eu tenho as imagens de uma vizinha, a gente orientou ela realmente a encaminhar isso tudo para a Polícia Militar. E ela disse, Felipe, faz alguma coisa, né? Daí eu disse, não, Felipe, mas daí eu não vou dizer o nome da moça, mas assim, mas eu não posso de fato fazer isso, cabe realmente às forças de segurança partir nisso, mas o que eu posso realmente é provocar novamente esse debate, né? Porque assim, é uma situação de insegurança regionalizada na região das Águas Claras, mas também pode ser que exista em outros locais da cidade. Sim. Né? Mas a minha preocupação e o debate que eu trago, e não é realmente fazendo uma crítica imediata à Polícia Militar, longe disso, que eu vejo que a Polícia Militar hoje, ela faz muito além do que ela tem realmente para fazer, da sua condição de efetivo, de estrutura e tudo mais, né? Mas hoje eu não vejo na cidade uma política municipal de segurança pública, né? E essa foi a crítica que a gente fez em sessão. Hoje a gente tem, o executivo, ela apenas transfere de valores, né, recursos públicos para a Polícia Militar, né? Talvez, se pensássemos, e aí realmente vem aquela nova história, né? A velha história, Guarda Armada, forças, né, mais integradas de segurança podem realmente trazer um debate de essa sensação de segurança melhorar na nossa cidade de Brusque. Mas o Felipe, aí entra numa questão de ordem constitucional, que é dever claro, a segurança pública é dever de todo mundo, isso, né? Isso. De todos os entes, mas é uma responsabilidade, eu diria, do governo do estado. Não seria o governo do estado que tinha que ser cobrado com incisão para que ou a coisa chegou talvez num ponto que não dá, todo mundo tem que meter a mão na massa, inclusive o poder público municipal? Eu acho que sim, Valdomiro, eu acho que todo mundo tem que se ajudar, né? Uhum. No ano passado, por exemplo, a gente trouxe a ideia de uma construção de uma base militar, né? De uma base compartilhada de segurança pública na região das Águas Claras, e eu fui muito criticado porque eu gostaria de utilizar recursos municipais para isso, né? E aí teve toda a discussão que era realmente competência estadual para fazer dessa forma, né? Mas esse ano a gente viu uma situação muito contraditória, na minha visão, da prefeitura municipal anunciando recursos na reforma do quartel da própria Polícia Militar, que eu vejo que é competência então estadual. Então, se eu estava num caminho errado, o porquê que de fato então a Polícia Militar vai transferir recursos para a reforma do quartel da Polícia Militar? Então, na minha visão, essa ideia de que a competência é exclusivamente estadual não é correto, na minha visão, né? Eu acho que tem que ter realmente uma conversa institucionalizada, poder público municipal e estadual, para tratar de segurança pública na nossa cidade, né? Então, por isso é o debate que a gente trouxe na sessão, né? O que a gente solicitou e teve a aprovação do requerimento para fazer uma conversa institucional, para realmente conversar sobre segurança pública, mas também trazendo Polícia Civil. Hoje a gente vê 50% do efetivo da Polícia Civil no estado está deficitário, né? A gente tem concurso público aberto, mas o chamamento de delegado, de agente, está muito aquém da necessidade que a Polícia Civil precisa, né? Então até a gente fez uma fala na sessão também, a comissão do concurso público que está movimentando pede ao governo do estado que chame mais delegados, que chame mais agentes, porque 50% do efetivo está se afastando por conta da carreira, de aposentadoria, de afastamentos. E hoje o que a gente vê é o seguinte, né? É um crescimento muito grande, acelerado da nossa cidade.
Então, assim, só discutir segurança pública, deixando toda a responsabilidade para a Polícia Militar, eu acho muito injusto, né? Porque a gente tem recurso destinado, a gente tem os fundos municipais que poderiam ser melhores geridos, melhores aplicados, né? Por exemplo, assim, a gente trouxe com o Partido Novo emendas do deputado Gilson Marques para viaturas para a Polícia Militar no ano passado. Mas será que a gente não conseguiria alocar recursos federais também num fundo municipal para gerenciar guarda armada ou trazer contratação de mais guardas de trânsito? Porque hoje a gente tem em torno de 14 guardas de trânsito divididos em duas equipes. Hoje são 3 duplas que trabalham por turno e uma fica de backup. Pois é, então assim, é muito pouco, eu acho, né? Então assim, essa é a crítica. E a crítica, não eu digo uma crítica, mas uma crítica construtiva ali, né? Porque a gente precisa estudar junto uma maneira de contribuir com a Polícia Militar. Né? Então é esse o objetivo que a gente vem trabalhando, vem colocando, né, na sessão, na Câmara de Vereadores, né? E essa proposta que você levantou na Câmara de se fazer essa reunião, você já tem ideia de marcá-la, enfim, porque a gente sabe que essa mobilização ela existe já de muitos anos. Verdade. Né? Muitos anos. Eu já participei de N reuniões envolvendo entidades que se falam sobre isso há N anos. Só que a gente vê, pelo menos na minha visão, isso não sai da reunião. Reúne, mas não sai pra prática. A nossa guarda de trânsito hoje, ela não tem nem prerrogativa para fazer qualquer coisa que não seja trânsito. Sim, exatamente. Se der uma briga do lado de 2 guardas de trânsito, eles não podem fazer nada, né? Então, eu quero levantar essa situação, essa proposta que você fez sobre a reunião institucional. Sim. Na posição de vereador e que defende essa questão da segurança, que tem defendido já há muito tempo, o que você acha que pode ser feito para que isso saia do lado da reunião, bater foto e, né? Sim, isso para que isso parte para prática. Né? Isso parte para prática. Rodrigo, infelizmente, né, a competência legislativa é do executivo para mudar o estatuto da guarda de trânsito, a criação, porque a gente não tem a chave do cofre do executivo. Isso demanda dinheiro. Isso precisamos de vontade política para fazer. Né? Talvez não esteja no plano de governo do executivo nesse momento fazer, mas o debate, a conversa, a destinação de recursos, né? A viabilidade e trazer esses projetos, né? A gente precisa discutir, né? Outros temas que eu quero levantar nessa conversa, né? São situações assim, o funcionamento de, por exemplo, ferro velho na cidade, né? Ou eventualmente essa situação de reciclagem, né? Eu acho que precisa ter uma certa fiscalização, porque como aconteceu ali nas Águas Claras, só acontece o furto porque tem alguém que compra. Sim. Né? Porque se não houvesse alguém que está receptando essa situação, não aconteceria isso. O craquento, né? O usuário de crack, de drogas ali, ele só vai furtar, só vai roubar porque tem alguém que está comprando isso. Né? Então o que acontece? E eu tenho um anteprojeto de lei, mas não adianta eu apresentar um anteprojeto de lei e de fato ficar por isso mesmo, né? A gente precisa montar uma legislação mais firme. A gente viu a Polícia Civil orientando os ferro velhos, né? No passado ali. Por quê? Porque também fio de cobre é uma outra situação, né? Só há furto porque tem alguém que compra isso. Tem uma cadeia toda. Tem uma cadeia, né, em volta disso. Então o que acontece? Fazer política pública é conversa, claro, mas a gente precisa de ter boa vontade para que isso realmente saia do papel. Não adianta a gente ter uma lei ótima, mas sem execução. Não adianta, por exemplo, quem vai fiscalizar, por exemplo, o comércio, se a gente não tem guarda de trânsito, ou a gente não tem fiscais para fazer isso, né? Então, assim, por isso que eu solicitei e houve aprovação na última sessão de que a gente traga os órgãos. Então, a gente, Polícia Civil, Polícia Militar, né? Trazer realmente o executivo para fazer isso. Então, esse é o objetivo. Eu, como vereador, eu fico um pouco de mãos atadas, porque primeiro que eu esbarro na competência legislativa. Eu não posso legislar e alterar, por exemplo, o estatuto da guarda de trânsito. Ou eventualmente fazer uma criação de uma guarda armada. Por mais que a gente fosse favorável a isso, né, legalmente a gente não consegue construir uma legislação porque é inconstitucional. A gente vai mexer no orçamento, no caixa do executivo. Por isso precisa se vir de lá, né, a legislação. Mas é claro que é uma construção. Né? Eu acho que esse tema, no ano passado, o prefeito já manifestou interesse em fazer esse estudo, né? Houve as trocas de secretários ali do secretário de Segurança Pública, do Trânsito, que antes era o Andrade e agora está o Thomas, né? Que era secretário de Transparência e agora assume, né? Ele é um braço direito do VEC e faz um trabalho excepcional com relação à transparência. E eu acho que a gente precisa discutir e melhorar o tema. Né? E eu estou aqui para fazer isso. Né? Às vezes a gente acaba provocando, né, essa situação de conversa
porque eu vejo que é uma necessidade, né? Porque a comunidade nos procura para isso. E eu acredito que não é em vão essa conversa, Rodrigo. Eu acho que a gente precisa realmente conversar segurança pública com recursos municipais também. É que você levantou, tem duas situações sobre a questão de segurança naquela região que você tem, né? Por exemplo, você tem situações como, por exemplo, do bairro Santa Luzia, onde tem todo aquele sistema de câmeras, né? Que é bancado pela comunidade, se eu estiver errado, me corrija, né? Correto. Bancado pela comunidade, empresas. A gente auxilia dessa forma. E que eu acho um sistema muito legal, e que eu acho que tem que ser replicado isso aí em outros bairros. E do lado você tem que para mim é muito espelho isso, sabe? Sim, sim. Você tem um bairro que está cercado de câmeras até os dentes. Verdade. Que é um sistema que eu vejo, um sistema muito eficiente, que eu vi, por exemplo, estive em São Paulo semana passada, eu vi, eles chamam de Smart Sampa, que também foi feito com câmeras. E ao lado você tem um bairro que é a poucos metros, são bairros limítrofes, em Águas Claras, com situação de furto de celular, com situação de locais de venda de droga, que é o caso da tal da Rua do Pedágio, que para mim é ridícula essa situação. Você tem uma casa que é um conhecido ponto de venda de drogas e as pessoas não podem passar na frente. Onde você trouxe aquele flagrante lá. Verdade. Porque eu penso que, como você é daquela região, dá uma situação de um sentimento ambíguo, né, das duas situações. Você tem um bairro que a comunidade se estruturou e que tem resultados, né, com aquela segurança, e do lado tem um bairro tão inseguro. Isso mas é um investimento ali, né? Que a gente precisa ter. Eu acho que essa ideia tem que ser replicada. Com certeza ali, né? Ali na Santa Luzia, enquanto a gente estava à frente da Associação de Moradores, já tinha essa ideia, já tinha esse projeto. A gente procurou a empresa, até fazendo um merchan para a Protenet, né? Hoje é analítico, né? Que faz um trabalho altamente relacionado e ligado com a Polícia Militar. Então, assim, qualquer situação hoje na Santa Luzia de carro com suspeita de placa, a gente tem o reconhecimento com a câmera OCR é identificado. Então, as câmeras, elas estão realmente ligadas à própria Polícia Militar, né? Então, eu acredito, né, que não vai demorar muito tempo. A gente aprovou na Câmara de Vereadores utilizar da COSIP para fazer isso, né? As cidades inteligentes, a gente aprovou a destinação de recursos. Eu acho que isso vai acontecer para a cidade inteira em algum momento, né? Claro que talvez essa estruturação vai demorar um certo tempo, mas é claro, a Santa Luzia, né, a comunidade de Santa Luzia, ela não pôde esperar para todo esse investimento que vem, eu acho que acredito que venha, né? Talvez a Águas Claras pode se espelhar nesse sentido. A gente está conversando, trabalhando com algumas pessoas também para levar esse espelho, por exemplo, lá na Cerâmica Reis, né? Com o Beto é a mesma situação, né? Sim. Então a gente conversou, o Beto é servidor da Câmara de Vereadores, nos procurou como fazia o modelo, né? A gente apresentou para eles e na Cerâmica foi instalado na última semana isso. Exato. Então, assim, outras comunidades podem realmente colaborar nesse sentido, né? Mas eu também coloco, né, nesse sentido, a gente precisa realmente de políticas municipais, né, de segurança pública, discussão de guarda municipal eu acho importante, eu acho válida. Talvez a gente não consiga em tempo tão rápido a implementação, mas precisa ser discutido, Rodrigo. Eu acho que passou do tempo já. Esse é o papel do parlamentar também, né? De levantar essa discussão. E eu tenho uma opinião de que o ente governo do estado não precisava nem existir. Essa é a minha opinião. Existe a União, existe os municípios, fique a maior parte do recurso que é arrecadado no município, sim, fica a maior parte para o município, a União cuida aí das fronteiras, do que é atribuição, e o ente governo do estado não precisava nem existir. Porque o que a gente vê hoje, educação infantil está sendo jogado para os municípios. Segurança pública está sendo jogado para os municípios. Sim. O que o governo do estado está fazendo disso tudo? Então é uma discussão, eu sou simpático a essa estrutura, mas o que a gente tem hoje é uma realidade diferente, né? E aí o município tem que assumir, infelizmente, essa bronca. Até a gente falava aqui no intervalo, e uma região que vira e mexe, acaba entrando no holofote da segurança pública, é a Rua Zambuja. E eu sou morador do bairro Zambuja, e eu sempre digo que eu estou ali na linha divisória da Zambuja com o Paquetá, né? tá pro outro, moro em 2 bairros ao mesmo tempo, né? Mas a gente conhece ali a realidade da Rua Zambuja, lamentavelmente, e sempre tem, né, a laranja podre, né? Eu lembro que já foi feito um projeto uns anos atrás para o Rodrigo talvez vai lembrar, para incentivar a instalação de empresas da área de tecnologia. Sim. Que acabou não dando muito certo. Naquele polígono, né? Eles usaram uma arma, usaram uma expressão que é uma espécie de um polígono, de uma área, né? Isso. Localizada na próxima divisa com Itajaí, né? Foi isso. Eu lembro, não lembro agora qual foi o ano, e acabou não... Não, faz pouco tempo isso, deve fazer 1, 2 anos no máximo. Que a intenção era eles criaram determinaram uma certa área na região que fica ao redor do Centro de Inovação, diga-se passagem, famoso Centro de Inovação, para construir
para conceder incentivo para essas empresas. O Felipe colocava aqui até que inclusive foi procurado pelo pessoal da Associação de Moradores, é isso? Isso, exatamente. Né, a Zambuja, a gente estava conversando fora do ar aqui, né? Ela teve sempre, na década de 80, 90, né, a ascensão comercial, né, da região do bairro da Zambuja. Mas hoje, né, não se tem hoje. Às vezes, os prédios que estão lá, que eram comerciais, hoje estão mais residenciais que comerciais. Sim. E a nossa preocupação, e a gente até conversando com a Associação de Moradores, até o Natan, um abraço para ele, né? Natan, né? Ricardo, o nome dele, né? Que é presidente da Associação de Moradores da Zambuja, né? Nos contatou, né? Até, né? Sugeriu a criação de uma audiência pública. A gente tem aprovada na sessão da Câmara de Vereadores uma audiência para discutir isso. E o que a gente quer levar na sessão da Câmara de Vereadores e também na audiência pública é um projeto que existe em outras cidades chamado Retrofit, na qual a destinação de imóveis comerciais, né? Porque hoje é uma realidade, a Rua Zambuja hoje, ela está deixando de ser comercial para ser em um certo ponto mais residencial. Mas a preocupação é isso, será que aqueles espaços, eles possuem estrutura eficaz para alocar famílias morando, às vezes em salas comerciais? Esse é o ponto que a gente faz, né? Longe da crítica, mas também uma construção que a gente precisa fazer ali. E trazer alguma forma de melhorar e trazer incentivos para aquela região, né? Talvez a gente possa pensar em um setor produtivo ser alocado para a região da Zambuja. A gente fala em tecnologia hoje, que às vezes existem empresas que não demandam tantos alvarás, tanta parte de burocracia, que poderia ser incentivado a sua instalação na região da Zambuja para criar realmente um desenvolvimento para aquela região, né? E com isso a gente tem aquela situação da teoria das janelas quebradas, onde o espaço não é ocupado por pessoas de bem, serão ocupados por pessoas que não querem fazer o bem, né? Então a Zambuja hoje, ela realmente precisa de uma atenção, né? Das seguranças públicas já estão fazendo, né? Força de segurança, mas realmente precisamos de política municipal naquela área também da cidade de Brusque. Esse projeto teu ali da destinação dos recursos de multas, ele tem esse objetivo também? Olha, a destinação, hoje a gente tem esse projeto já aprovado, né, pronto para discussão desde o ano passado, e a gente aguarda um pouco um amadurecimento dele, justamente porque as multas de trânsito, que o órgão autuador é municipal, né, os recursos ficam 100% para o caixa da prefeitura, mas é um projeto de transparência, Valdomiro. Então, assim, pelo Código de Trânsito, toda multa que é aplicada, ela precisa ser colocada em infraestrutura, educação, mas hoje a gente não tem, não sei, por exemplo, sabe para onde vai, não sei para onde vai e para onde é investido, né? Então, o objetivo do projeto de lei é trazer mais transparência para a destinação dos recursos públicos provenientes de multa de trânsito. É claro, né, que o infrator, ele precisa ser punido quando faz alguma irregularidade no trânsito, mas também ele é o pagador daquela contribuição, daquele tributo, daquela taxa. Então ele merece realmente saber qual é o destino correto daquele recurso e se está sendo bem aplicado. No projeto de lei, o que a gente traz? Porque a gente não sabe hoje quais são as regiões onde tem mais incidência de multa de trânsito, né? Então, o que está acontecendo? Se a gente tivesse um mapa municipal, e eu quero trazer na reunião institucional, o mapa municipal de violência da cidade de Brusque, para a gente saber quais são, onde estão os gargalos, aonde a gente precisa investir em iluminação pública, aonde a gente precisa, por exemplo, colocar mais uma faixa de pedestre, por exemplo, porque se a gente faz essa integralização, a gente consegue identificar e atacar pontualmente os problemas. Então, a legislação que a gente aprovou na primeira votação, agora na próxima terça tem a segunda votação da legislação, ela vai trazer transparência para a destinação dos recursos públicos provenientes de multa de trânsito. Porque a gente aí consegue identificar aonde estão sendo aplicados os recursos e também saber qual é a natureza, se é uma infração leve, grave, se é celular, se é avançando no sinal, se é algum problema de embriaguez ao volante, aonde que estão sendo aplicadas essas multas, porque daí a gente consegue direcionar recurso e fazer o planejamento da cidade com mais transparência. Talvez esses dados já estejam realmente na mão de posse da Guarda de Trânsito, eu quero acreditar que já estejam, né? Só que para a comunidade, para os vereadores, né, não se tem essa publicidade. Então, o objetivo realmente da lei é trazer transparência nesses recursos provenientes das multas de trânsito. Sobre essa questão desse mapeamento, eu acho que é muito importante, porque a gente tem, claro, dados de ocorrências, né? Mas, assim, os dados de ocorrências, eles vão mostrar mais ou menos o que a gente já está falando aqui. Sim. Porque como a gente faz essa cobertura constante de ocorrência, tem mais ou menos esse mapeamento. Mas só quero voltar ao ponto da Zambuja rapidamente. Você entrou com um pedido no dia 27 de abril na Câmara de Vereadores para se fazer essa grande reunião para se tratar do assunto Zambuja. Exato. Você tem uma resposta de quando vai acontecer isso? E o que eu sugeri
antes de marcar realmente a audiência pública, eu fiz um pedido formal, um pedido de informações que diz, porque eu preciso dos dados. Então eu preciso saber assim, quantos imóveis comerciais possuem na Rua Zambuja? Quantos imóveis residenciais? Se de fato os imóveis residenciais, os comerciais possuem realmente alvará da vigilância sanitária ou se estão regularizados. Munido dessas informações, que daí eles têm 30 dias para encaminhar para a gente, tomara que realmente a base não solicite a prorrogação de mais 30 dias, mas que tragam esses dados mais rápido, porque daí a gente consegue fazer uma audiência pública, trazer a comunidade, mas com dados realmente na mão. Porque senão vai ficar um achismo, né? Eu acho que precisa ser feito isso. Não, a gente tem que fazer uma audiência pública com dados e ali construir, porque toda audiência pública a gente precisa fazer os encaminhamentos. Então, qual que vai ser o encaminhamento se eu não tenho a informação técnica para isso? Então, hoje, Rodrigo, eu não tenho realmente uma data, porque também não passa pelo vereador, precisa o presidente da Câmara autorizar, marcar a data, mas eu sugeri e solicitei primeiro a informação técnica para depois desenvolver realmente a audiência pública. E aí sim, a Associação de Moradores, né, da Zambuja, os comerciantes que realmente da região ali da Rua Zambuja, gostaria muito que permanecesse e viesse em peso para a audiência pública para discutir, trazer realmente o que está acontecendo na rua para a gente fazer política pública setorial na Rua Zambuja, mas com dados, né? Com dados. Então não adianta eu já marcar audiência pública e fica no achismo, né? Então a gente tem que saber certinho o que a gente precisa evoluir, no que pode realmente ser feito. Você que é morador, você queria perguntar alguma coisa, Anderson? Não, ainda sobre o assalto, na verdade, que deu lá na Rua Germano Cano, a C06, até eu tô com a imagem aqui, vou pedir para Amanda colocar um trechinho, né? Aqui mostra a imagem do rapaz abordando a moça e teve o celular furtado, um Pro Max 13, né? iPhone, né? Isso. A pergunta é, você ficou sabendo que ela recuperou o celular, inclusive no local onde a polícia já fez várias batidas, vários traficantes já foram tirados de círculos, pode tirar, mano. Foram tirados, né, dali daquele local. E você chegou a conversar com a mulher depois, se ela recuperou, o celular estava... Eu não tive o contato depois disso, eu soube pela rádio aqui, até por ti, eu acho, né? Sim. Acompanhar a reportagem no Conexão 92, né? Mais no horário do almoço, né? E que parece que alguém realmente esteve no local, inclusive até com uma arma de fogo, né? Para recuperar da biqueira. Né? Vamos falar o popular ali, né? Não era uma pessoa que estava de bem com a posse de um celular furtado, né? Sim. Era alguém que realmente já... Mas aí traz uma outra situação. Poderia ter acontecido um outro problema ali, a pessoa realmente armada, talvez, né? Eu não tenho essa informação, então não tenho a veracidade disso, né? Mas cria-se um novo problema ali, né? Então, hoje existe, né, no Código Penal o exercício arbitrário das próprias razões. A pessoa está fazendo justiça com as próprias mãos porque não teve o resguardo ou não teve o amparo das forças de segurança. Então é uma preocupação. Poderia ter acontecido um caso inclusive mais grave ali, né? Sim. Por sorte ou talvez, né, pela insistência do morador, a moça pode ter com o bem recuperado. E eu fico pensando também na insegurança dela passar agora ali na frente. Não, né? Agora ela realmente nos relatou ali que entrou uma crise de depressão, ela não consegue mais, desacompanhada ela não vai, né? Ela não passa ali para ir no mercado, para ir no Arker ali, ela não vai mais, né? Ela mora de aluguel ali próximo, não sei se posso dar mais, e a proprietária também está nessa situação, porque quando aconteceu ela começou a gritar, né? Começou a correr atrás, né? Alguém, primeiro que ela ficou em choque, porque não espera, né? A pessoa 4h35, eu acho que era o horário, né? Ela estava indo para o trabalho, é uma pessoa que trabalha das 5 a 1h30 ali, né? E realmente... né, sozinha, né? Ali é um local um pouco mais escuro ali, né? Ermo, e por isso que eu digo ali, né? Será que não precisa identificar esses pontos da cidade e melhorar a iluminação, né? Então esses pontos que vão contribuir e por mas ele é escuro, né? Ermo, mas ele fica a metros da principal rua da Águas Claras. A Buscoapote é a principal ali, né? Então essa é a preocupação, né? E realmente a gente precisa discutir segurança pública de uma forma mais enérgica. Esse caso aí, ele traz duas situações realmente preocupantes. A primeira delas é o fato do sujeito... O primeiro de tudo é aquela questão do pedágio. Aquela questão do pedágio que foi, né? A polícia mesmo confirmou. Um absurdo que você chega de o criminoso está exigindo que você pague para ele passar, para o cidadão passar. Esse é o primeiro ponto. Outro, a questão desse caso aí, da mulher indo trabalhar sendo abordado pelo criminoso. Mas uma outra situação preocupante, que aí a gente olha num primeiro momento, o cidadão pode até dizer, não, bateu palmas pro sujeito que foi lá com a arma e recuperou. Não é o papel do cidadão, está invertida a coisa aqui. Está invertido. Aí levanta a dúvida, será que, beleza, pode ser um cidadão que tem a sua arma lá, e talvez qualquer um de nós numa situação como essa tomaria uma atitude como essa,
será que é uma pessoa que de repente não tem um envolvimento ali e está tomando uma atitude de controle? Entende? São inúmeras coisas que passam pela cabeça, né? Quer dizer, é uma situação também preocupante isso. Vira né, uma Felipe? terra sem lei daqui a pouco. É, exato. Não é o papel do cidadão ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou trazer uma situação que a gente comentou no escritório. Eu sou advogado ali, né? E eu tô procurando uma empresa numa sessão de cobrança na região do Rio de Janeiro. E veio uma certidão de oficial de justiça que existe uma região lá aonde para adentrar o oficial de justiça precisa de uma autorização para entrar para fazer a intimação. Né? Então eu nunca tinha recebido nada. A gente está quase 12 anos advogando. Eu nunca tinha visto nada, nenhum documento público que realmente comprovasse isso, que existem locais onde o Estado não consegue entrar, né? Então, claro, está muito longe da realidade local, né? Mas o que acontece? Existe hoje o Brasil e o Rio de Janeiro está numa situação de narco-estado. Né? Se a gente pensar nesse sentido, existem locais onde o Estado não consegue adentrar. E o oficial de justiça, e eu tenho um documento público que diz isso, ele não fez a intimação de uma empresa, e nem era pessoa, porque ele não tinha autorização para entrar para fazer a intimação. Então, assim, é uma situação, claro, está longe da realidade de Santa Catarina, graças a Deus, que a gente é um povo trabalhador que realmente trabalha nesse sentido, mas existem locais no Brasil que acontece dessa forma. E a nossa preocupação nesse sentido, né? Se acontecer algum fato e a gente queira que não seja, né, que seja isolado isso que aconteceu nas Águas Claras, que não seja uma realidade, mas tem que pôr um fim. E eu acredito que a Polícia Civil e a Polícia Militar já estão pondo um fim. Mas voltamos a outra situação. Prende hoje, solta amanhã, também não vai adiantar, né, Valdomiro? Então, não sei se realmente esses usuários ali, não sei também, as multas que estão sendo aplicadas ao usuário de drogas estão realmente surtindo efeito de alguma forma, né? Porque a gente vai, o STF muitas vezes diz que não é crime, né? Então, tem essas situações que a gente precisa realmente fazer uma reforma estrutural de uma forma de cima para baixo também. E olha o contraste, né? Tem uma casa de recuperação bem próxima ali, que recupera drogados, que já tem várias pessoas que passaram por lá, hoje estão trabalhando, saíram das drogas. Sim. A gente sabe que não é fácil, o vício realmente é algo complicado, mas é ali bem próximo. Inclusive até o pastor Christopher, que é ouvinte nosso aqui, volta e meia ele passa informações para nós de que, olha, porque às vezes passa pela casa de recuperação, não aguenta, não fica lá, aí sai pro... Isso é maior às vezes, né? Sai pro volta pro crime, aí já tem a bica da próxima, porque para ir embora ele tem que passar na frente. E é isso aí, e aí por diante. Eu quero crer que esse caso do cidadão que foi lá com a arma e recuperou seja um caso isolado, que não seja o caso de alguém que tenha um controle sobre a bandidagem ali. Eu quero crer que é isso. Eu estava vendo um vídeo ontem, por exemplo, em Blumenau, do sujeito. E aí é o sentimento do cidadão que não tem esse respaldo do Estado, e eu não estou falando aqui da polícia que faz o seu trabalho. E não estou fazendo bajulação, não. A polícia faz o seu trabalho, mas o Estado não dá condição que o cidadão vai ele próprio. Ontem eu vi um vídeo em Blumenau do sujeito que entrou num condomínio de, não sei se você chegou a ver, pulou o muro de um para furtar a bicicleta, não conseguiu, pulou outro e foi pego pelos moradores. Aí um deles segurou ele, prensou ele na parede, o outro saiu para chamar a polícia, e você vai ver os comentários. Se fosse eu já deixava ele sem uma perna, ou então fazia ele cair da escada, porque é o sentimento que o cidadão tem. Mas aí eu entendo a situação do cidadão, que eu não sei quem é, que vai lá com a arma para recuperar, a gente aplaude. Sim. Só que, e aí, quem é? Qual é o papel que essa pessoa está exercendo ali? Será que não é alguém que tem um controle sobre... É uma coisa que me preocupa também. Não estou dizendo que é.Sim. Mas é uma situação que a gente tem que levantar. Válida pensar, né? Levantamento disso, né? Não é normal. Né? Não é normal a pessoa realmente... Não se sabe se essa arma é legal, se não é, né? Essa tua preocupação, e aí levanta outras preocupações ali, né? Bom, são 8 e... Mais algum questionamento, mais alguma curiosidade aí? 8h42 agora. Quero agradecer, só ver se não tem nenhuma pergunta aqui, de repente, pro vereador. Deixa eu ver aqui. Ó, minha filha... Deixa eu ver aqui, tá dizendo, a Tânia. Minha filha, quarta noite, chegou em casa, ali da Aviamento, acho que é Avivamento, mas é Aviamento Dom Joaquim. Avivamento. Encontrou um bêbado na rua Santa Cruz que esbarrou na placa e sacou uma arma da cintura e ficou apontando para a placa. Ela colocou aqui. Se tiver mais alguma informação, né? Ela está dizendo que encontrou um bêbado na rua Santa Cruz, que é Águas Claras também. Sim. Esbarrou na placa. Eu queria saber que placa que é. Talvez ela quer dizer que é dessa placa dessa loja ali de Avivamento ou Aviamento? Não, é Avivamento.
Avivamento, existe isso aí? A placa? É. Não, eu não sei. Não estou conseguindo localizar o... eu achei que ela estava vindo do avivamento. Aqui está Dom Joaquim, aí em Santa Cruz, que é Águas Claras. Se ela puder, a Tânia está nos ouvindo, puder explicar melhor. Só ela disse que esbarrou numa placa, sacou uma arma da cintura e ficou apontando para a placa. Absurdo. Felipe, muitíssimo obrigado. Obrigado, Valdomiro. Obrigado, Rodrigo, Anderson, Amanda também. A gente está sempre à disposição, né? Trazer política pública, uma conversa representando a comunidade. Eu agradeço também o Padre Sérgio lá das Águas Claras, que a gente tem uma conversa também com ele já agendada para isso, porque chegam essas informações, a parte realmente que a gente possa realmente representar a comunidade como um todo e fazer o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores também, promovendo essas discussões. Obrigado, Valdomiro.